Bom, quando a gente está falando do diálogo, Bruno, ou do princípio divino e natural das coisas, de Schelling, a gente tem que lembrar que ele foi escrito em 1802 e nessa época o Schelling já estava desenvolvendo, já tinha desenvolvido a sua filosofia da identidade, né, que em termos mais acessíveis é a ideia de que o espírito e a natureza eles emanam do mesmo absoluto, e esse absoluto nem é o eu, como em Fichte, e nem é a natureza, como seria um panteísmo spinozano, mas seria indiferença de sujeito e objeto, indiferença de espírito e natureza. Lembrando que no sistema do idealismo transcendental, em 1800, Schelling ainda está ali no plano de desenvolver uma espécie de sistema dos pressupostos do idealismo transcendental. Ou seja, o idealismo transcendental é a conquista kantiana de que a realidade, ela em boa parte, quem constitui o sentido é o sujeito, né? O sujeito é o constituidor do sentido da realidade. Só que um sistema do idealismo transcendental, ele vai mostrar o todo do sistema, né? Ou seja, a outra parte também, filosofia da natureza, né? Então, é a ideia de que como recuperar uma perspectiva da totalidade, né? Que escape, né? E que vá além de um aparente subjetivismo kantiano, vamos dizer assim. E na filosofia da identidade, Schelling aprofunda isso, mas numa discussão mais ontológica, né? Enquanto no sistema do idealismo transcendental, ainda na perspectiva do sujeito, né? Que vai galgando fases de compreensão, aí o paralelismo entre o espírito e a natureza. Na filosofia da identidade, a discussão mais propriamente ontológica, vamos dizer assim, né? E aí esse diálogo, ele foi escrito numa tentativa, é um diálogo filosófico, né? Numa tentativa de trazer para o público mais amplo e para ficar mais clara as questões da filosofia da identidade, né? E aí esses quatro personagens que aparecem proeminentemente no diálogo, que é o Anselmo, o Bruno, o Luciano e o Alexandre, eles representam posições filosóficas e é importante que a gente tenha essa chave de leitura para quando a gente for adentrar no diálogo, em alguns trechos do diálogo, a gente possa entender. Então, Anselmo representa o próprio idealismo absoluto de Schelling, né? O Bruno representa o neoplatonismo de tradição hermética, e você percebe que o Bruno mal fala no diálogo, e quando ele fala bastante, ele é mais silencioso, né? Tanto essa ideia de que a sabedoria se alcança pelo silêncio, e lembrando que o Bruno representa também um enxertamento no neoplatonismo, no platonismo ali florentino, Giordano Bruno, né? Bruno representa Giordano Bruno, né? Luciano é Fichte, ou seja, é um meio que um ceticismo, né, em relação à possibilidade de um discurso totalizante, né? É mais assim um idealismo subjetivo, né? Ele vai sempre se questionar como é possível passar do finito ao infinito. E o Alexandre representa a Spinoza, a autonomia da natureza e o panteísmo, né? Mas também a dificuldade de pensar a liberdade dentro desse sistema. Então, a gente percebe que o diálogo se estrutura justamente nisso, né? A filosofia do Schelling, e aí esse diálogo dá esse panorama geral dessa filosofia nessa fase do idealismo, né? A filosofia do Schelling é a tentativa de sintetizar Fichte e Spinoza, ou seja, a subjetividade transcendental, né? A subjetividade absoluta, o eu absoluto do Fichte, com a perspectiva também a respeito da natureza, a respeito da imanência que traz o Spinoza. E aí o que acontece? Essa síntese, ela tem paralelos muito fortes, enxertamento muito forte com o neoplatonismo. Só que a diferença do neoplatonismo clássico para a filosofia de Schelling é que no neoplatonismo o uno, né, é uma coisa que transporta, ele é meio que estático, perfeito, né, e o universo, a existência é um transportamento dele. Enquanto em Schelling, esse uno é mais processual, é mais dinâmico, se revela na história. Vamos dizer assim, uma metáfora mais da planta, né, que rompe ali a terra e vai se desenvolvendo, né, progressivamente, dialeticamente, né, e não de uma cascata, como é no neoplatonismo,
esse uno que transborda, que já é pleno, perfeito. Então, é um certo neoplatonismo, sim, mas numa metáfora bem diferente, né? Uma metáfora mais biosófica, vamos dizer assim. E essa é a introdução a esse texto, que é muito profundo e que nós vamos, se Deus quiser, continuar a análise.